Fernanda Manhota, nossa analista de internacional, ela sim, 100% comprometida com a nossa análise aqui, bastante aprofundada do que acontece nas eleições americanas e no cenário global. Mas, Manhota, eu queria começar justamente com essa declaração bastante controversa, no mínimo, da parte de Donald Trump, sem entrar no mérito, como lembrou Gustavo Uribe mais cedo nos bastidores, né? Ao falar em examinar a cabeça de judeus, é inevitável não remeter aos horrores que ocorreram em tempos passados que ninguém em sã consciência quer que volte. Mas quando ele faz essa menção, essa comparação, olha, se eu não for o presidente americano, o Estado de Israel vai correr risco, o quanto disso tem fundamento e o que explica, partindo do pressuposto de que essa pesquisa que apontou 40% de preferência do eleitorado judaico para Trump, o que seria uma preferência majoritária por Kamala Harris, do que você conhece dos Estados Unidos, o que esse dado pode nos ajudar a entender neste importante eleitorado americano? Bem-vinda, boa tarde. Oi, Yuri, Débora e todos que nos acompanham. Yuri, vou pegar justamente de onde você parou, né? Conhecer os Estados Unidos e conhecer o processo eleitoral e a política externa dos Estados Unidos nos permite afirmar, sem muita dúvida, duas coisas nesse caso. Primeiro, que não há base na realidade para o que fala o presidente Trump em relação ao futuro do Estado de Israel como algo que dependesse da sua própria presidência. Então, não há nenhum indício, nenhum indicativo, nenhum tipo de evidência concreta disso, né? De fato, um apelo que ele faz buscando, dentro do contexto eleitoral, recorrer a uma certa manipulação do medo, como muitas vezes, né, candidatos fazem em campanha, e também é claro que ele está nesse contexto de um conflito no Oriente Médio, fazendo um uso político do Estado de Israel, que passa por uma crise grave e que suscita, evidentemente, uma grande polarização dentro e fora dos Estados Unidos. Em relação à comunidade judaica, e aí vem a segunda afirmação que se pode fazer sem muito risco de errar, é que ela reflete no final do dia, e essa frase do Trump está contextualizada nesse ambiente, algumas preocupações objetivas, né, que o Trump tem nesse momento com resultados eleitorais. Para quem não tem muita familiaridade com essa questão, eu trouxe aqui alguns dados que complementam um pouco essa informação. Primeiro, vale dizer que historicamente os eleitores judeus, eles têm uma grande inclinação a votar pelo Partido Democrata, isso independente de quem é o nome, né, na cédula. Então, a gente está falando de uma espécie de padrão que já acompanha o histórico do eleitorado. Vou citar duas pesquisas adicionais aqui que você trouxe para mostrar como isso aparece independente da metodologia, né? Para vocês terem uma ideia, o JDCA, que é basicamente o Conselho Judaico Democrático dos Estados Unidos, fez uma pesquisa que mostra algo em torno de 72% de preferência pela Kamala do que em relação a 25% para o Trump. O Pew Research mostra uma diferença um pouco menor, algo em torno de 65% para a Kamala, 34% para o Trump. Só para ter uma base de comparação, quando o Biden foi eleito em 2020, ele recebeu aproximadamente 68% dos votos judaicos. E para concluir, por que eu estou dizendo isso? O Trump está mirando particularmente no eleitor judeu de dois estados, Pensilvânia e Arizona. Estados que têm comunidades relevantes em número e que, muito provavelmente, a partir do apoio desse grupo religioso, podem determinar o resultado das eleições. Então, o Trump não está falando isso pensando num grande quadro analítico de política externa ou em ameaças concretas para o sistema. Ele está preocupado em conseguir virar voto em lugares onde ele sabe que esse grupo em particular, que não é tradicionalmente propenso a votar nele, vai muitas vezes poder determinar a sua vitória ou a sua derrota nessa eleição, Yuri e Débora.